Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o Espírito Santo, objetivamente agora sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Cristo, a obra do Espírito Santo em relação à pessoa de Cristo. Estamos lendo a teologia, Fundamentos da Teologia Pentecostal, o volume 2. É o Guy Duffield e Nathaniel Van Cleve, pastores que já se foram, eram da Igreja Quadrangular dos Estados Unidos. Teve durante um tempo aí, eles têm lá a faculdade teológica, o Instituto Teológico lá, e eles prepararam uma geração de pastores lá na área de teologia, tá? E foi produzido esse material. De lá para cá, pouca coisa ou quase nada temos conhecimento a respeito de produção teológica, mas é um material bastante interessante. Eles afirmam aqui, nós concordamos com eles, que quando estudamos a obra do Espírito Santo na vida de Cristo, é importante que nós reconheçamos, porque o cristão assim o reconhece, que o Espírito Santo tem pouco a ver com a divindade de Cristo Jesus. A relação do Espírito Santo com a pessoa de Cristo não está relacionada com a divindade, e sim com a humanidade de Cristo Jesus, principalmente com a humanidade, tá bom? Porque a divindade, a deidade do verbo ou da palavra, isso é reconhecido pelo cristão. E isso se declara porque há um grupo de cristãos, os unicistas ou unitários ou unitarianos. No Brasil é pequeno, uns 4, 5 grupos de cristãos que afirmam que Deus é um absoluto. Eles afirmarem que só há um Deus, que há um único Deus, não é problema nenhum. Nós afirmamos a mesma coisa. Agora, nós reconhecemos esse único Deus, esse único e verdadeiro Deus em trindade ou triunidade. A palavra trindade não se encontra na Bíblia. A palavra trindade foi cunhada, foi preparada ao longo da história com o objetivo de dar vazão à fé cristã, que adorava a Deus, adorava a Jesus, o Cristo, como pessoa de Deus, e o Espírito Santo como pessoa de Deus. Assim a igreja cristã surgiu, assim a igreja cristã permaneceu ao longo dos tempos. Aqui e acolá sempre teve uma ou outra dificuldade. E a formulação doutrinária, eu quando apresento, eu sempre sigo as declarações de fé históricas para evitar o erro, porque invariavelmente nós vamos errar em algum momento, tá? Não é fatal, você não precisa saber exatamente. Nós adoramos a Deus em trindade, em triunidade. A doutrina procura expressar em palavras aquilo que a nossa convicção nos mantém firmes. Mas tem esse grupo aí que nega a divindade do Filho e que nega a realidade do Espírito. Parece haver até entre os pentecostais ou renovados alguns aí, mas não podemos dizer que sejam teólogos ou algo do gênero. Alguns pastores ou alguns ministros que têm dificuldade em relação à pessoa do Espírito. Isso porque pertence a um movimento de renovação espiritual, mas tem dificuldades em relação à pessoa do Espírito. Então, dificuldades você vai encontrar onde você procurar. O importante é nos fortalecermos na verdade revelada pela palavra de Deus. Tá? Eu falo isso só para deixar claro. E há um outro grupo também, que eu conheço, pelo menos mais um grupo religioso não cristão, não são cristãos, mas reconhecem o nascimento de Jesus, por nós chamado Cristo, por nós reconhecido como Cristo, como um milagre. A pessoa que veio ao mundo por intervenção divina, sendo ele perfeitamente homem, que é a coisa que nós afirmamos, perfeitamente homem, perfeitamente humano, mesma condição, que veio ao mundo por um milagre, sem a intervenção
do homem, né? Só fazendo uso, Deus, na sua soberana graça, fazendo uso do óvulo, sem a semente do homem, somente o óvulo da mulher lá. Eles não são cristãos, mas reconhecem, pelo menos uma parte deles, o milagre realizado por Deus, parcialmente, né? E reconhecem a Cristo como a Jesus como um profeta, tá? Se por um lado alguns têm dificuldades, mesmo entre os cristãos, outros não cristãos não têm dificuldade nenhuma em reconhecer o poder de Deus para agir de uma maneira tão peculiar. Não tem nenhuma dificuldade, tá bom? Mas vamos falar aqui. Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, foi enviada ao mundo pelo Espírito Santo, de acordo com o Pai. É uma citação, uma referência ao profeta Isaías. Quando se interpreta as profecias, você pode interpretá-las como a consequência das ações do povo que leva Deus a intervir, né? Então, ela decorre de um ato anterior, ou divino, ou humano. A profecia vem para clarear o que está prestes a acontecer, com vistas a um pacto, a uma aliança, a um evento anterior. A profecia é entendida também como naquele momento, aquela realidade específica, o que está sendo dito para aquele povo, naquele momento, pelos motivos assim explicados, preparando para o que vai ocorrer. E a profecia também pode ser interpretada de um modo contínuo, tal qual a revelação, a profecia acompanha a progressão da relação e a verdade por Deus revelada vai se ampliando de tal ponto a garantir que os resultados propostos por Deus seguramente ocorrem por ordem e são garantidos pelo próprio Deus. Então, a interpretação da palavra profética ela é muito mais rica e abrangente do que alguns imaginam. E usa-se esse texto aqui de Isaías e há outros também que poderiam ter sido utilizados para falar disso. Diz o profeta: agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Olha que beleza. O profeta está falando de si e está falando daquele que viria. E nós compreendemos que, assim como o Espírito de Deus atuou, concedeu o profeta para Israel e para a humanidade, concedendo a palavra de Deus através do profeta, por ele preparado, escolhido e capacitado, o Espírito Santo também enviou aquele sobre quem o profeta era apenas um tipo, tá? Então, há essa progressão aqui. O envio de Cristo Jesus não foi por acaso, está dentro do programa estabelecido pelo próprio Deus. Cristo não teve início em Belém, ele existiu desde a eternidade. Alguns brilhantes teólogos têm dificuldades com a pré-existência do verbo. Eles usam uma abordagem filosófica que é um quebra-galho, né? que permite a eles falar da eternidade do verbo, da geração do filho na eternidade ou desde a eternidade como algo que existia exclusivamente na mente de Deus, tá? É um quebra-galho, mas quem sou eu para julgar aí o conhecimento teológico ou filosófico de quem quer que seja? Muito embora eu reconheça que o melhor caminho é o proposto pela palavra de Deus, tá bom? Quando foi concebido, o Cristo foi concebido ou gerado pelo Espírito Santo. Há 3 passagens da Escritura aqui. Respondeu-lhe o anjo, está em Lucas 1,35, é conhecido esse texto, né? Disse o anjo para Maria, quando ela ficou assustada, abismada, falou, mas eu não tenho relação com o homem, eu não tenho... Maria, ela está dizendo que não era sexualmente ativa, tá bom? A palavra é essa. E o anjo explica para ela. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso,
também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, sem contato sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E o anjo, evitando que José abandonasse Maria, quando soube que ela estava grávida. Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Em sonho é a melhor maneira de expressar aqui o estado ou a condição em que ele se encontrava. Tá? Eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É Mateus capítulo 1, versículo 20. E José venceu o medo. José venceu o medo, acreditou em Deus por conta da revelação a ele conferida pelo anjo. Maria venceu o medo, venceu a dúvida, por conta da revelação de Deus a ela concedida através de um anjo. Aqui são apresentadas figuras angelicais. Como eu já disse várias vezes, temos dificuldades de estabelecer aí a relação do Espírito Santo e a atividade angelical, porque não parece necessário, mas a Bíblia apresenta também Deus não precisa dos anjos, Deus não precisa de nós, Deus não precisa do universo, mas ele graciosamente criou a vida, criou seres inteligentes e capazes, e soberanamente ele usa esses seres como ele bem entende, para louvor da sua glória. Amém por isso. Os anjos conduzindo Maria e José a um estado, a uma condição de pleno conhecimento da revelação de Deus no que diz respeito ao nascimento daquela criança, daquele menino. Na concepção, não foi chamado à vida um novo ser, como ocorre em todos os nascimentos. Não foi chamado à vida um novo ser, mas sim alguém que já existia eternamente e pela concepção assumiu uma relação vital com a natureza humana, condição humana. Jesus, ele não se apresentou ao mundo como um homem. Ele era totalmente homem, totalmente humano, tá? Totalmente humano. Quando Cristo foi concebido, não se tratava da concepção de uma personalidade humana, e sim de uma natureza humana, Para entender melhor esses assuntos, você vai ter que entrar no tema lá da cristologia, tá? E a gente aprende assim, você tem uma ideia, um pensamento, vai ser apresentado inúmeros pensamentos através da história da igreja. Fulano se expressou assim, ele errou. Por que ele errou? Tal. Você aprende com os erros dos outros, para que não cometa os mesmos erros. Então, eu fico aqui com o texto. Ao nascer, Deus foi preparado pelo Espírito Santo a recepção de Cristo Jesus no templo. Muito embora não houvesse atividade profética para a nação, o espírito de profecia não abandonou o seu povo. Não abandonou. Não havia profetas em Israel. Não havia profetas em Israel. Mas havia homens e mulheres sobre os quais estava o Espírito de Deus. E essas pessoas profetizavam. O alcance era não nacional. Mas você acaba compreendendo que a atuação do Espírito Santo é muito similar à atuação do Espírito Santo através dos dons, a edificação, conforto, consolo, paz, tá? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Simeão, é interessante a vida dele, ele era um homem piedoso, ele é descrito como um homem justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, ou seja, a restauração, a libertação do Estado de Israel. Ele esperava a revitalização, por assim dizer, uma palavra nova, do templo, né? Que o sacerdócio fosse completamente restaurado, o serviço do templo fosse voltado única e exclusivamente às coisas de Deus, a reunião do povo de Deus, de todos aqueles que são tementes a Deus, num único lugar, espontaneamente, né, que é Israel, para os judeus. Tá? E o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes
de ver o Cristo do Senhor. E no dia em que Jesus foi apresentado no templo, Simeão, pelo Espírito Santo, foi levado até lá. Quando trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Pelo Espírito Santo, ele reconheceu o menino como o Salvador prometido por Deus, a redenção de Israel. A Bíblia também atribui o crescimento de Jesus ao Espírito Santo. Tá? A Bíblia diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. É Lucas. E o mesmo Lucas declara: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não foi criado como Adão, já adulto. Tá? Ele cresceu e se desenvolveu como qualquer outra criança cresce, exceto que não possuía qualquer das imperfeições de uma natureza pecaminosa. Jesus, desde pequenininho, era alguém que chamava a atenção das pessoas, era alguém que chamava a atenção. Era diferenciado, tá bom? Mas viveu em obediência aos pais, em submissão ao Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, conforme disse o profeta Isaías, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:12. A divindade de Cristo não poderia crescer absolutamente nada em nenhum sentido, ela já era perfeita e completa, mas a sua humanidade desenvolveu-se e aumentou em suas habilidades. Citando um outro escritor aqui, isto não foi também devido ao fato do homem Jesus estar ligado inseparavelmente à divina pessoa, de modo que como homem possuísse onisciência, pois isso destruiria a verdadeira humanidade. Tá? Ele amadureceu, ele cresceu como todos os homens o fazem. Na eternidade, quando assim o decidiu, ele abriu mão da sua glória para a glória do Pai. Tá? É mais ou menos isso aqui que estamos querendo expressar. Ele cresceu, ele amadureceu, sabedoria, graça, conhecimento, e ele também foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Essa é algo bastante importante. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o outro texto declara: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Tá? Olha que interessante. O Espírito Santo conduziu o Cristo para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi apanhado de surpresa, ele não foi surpreendido em nenhuma armadilha ou nenhuma cilada de Satanás. Muito pelo contrário. Pelo Espírito Santo ele foi impelido, ele foi levado, ele foi conduzido para ser tentado, para ser provado pelo diabo. Palmer tem um comentário aqui interessante. Fala do uso do tempo verbal, que para nós aqui não serve para muita coisa. A indicação clara é que o Espírito Santo não só levou Cristo para o deserto, mas durante todo o tempo em que Cristo esteve, o Espírito Santo permaneceu com ele, guiando, ajudando a vencer as tentações. Depois das tentações, ou depois que elas se passaram, o próprio Lucas assim afirma: no poder do Espírito regressou. Em outras palavras, todo o período de tentação, do começo ao fim, esteve sob o controle do Espírito Santo, e foi por meio dele, e foi por meio do Espírito Santo que a natureza humana de Jesus recebeu forças para vencer as severas tentações colocadas diante dele. Jesus não venceu porque a sua natureza era divina. Isso é que é importante. Jesus não venceu as tentações do diabo porque ele era de natureza divina. Não. Ele resistiu às tentações do diabo porque ele foi capacitado
pelo Espírito Santo. A sua completa e absoluta humanidade, em submissão ao Espírito Santo, permitiu que ele resistisse aos ataques do diabo. Tá? Desse modo, se ele tivesse feito uso dos seus atributos divinos, não teria sido uma tentação, tá? Não teria sido uma provação. Em lugar disso, sendo completamente homem, ele confiou no Espírito Santo dentro dele para a capacidade de resistir ao mal. Ele confiou no Espírito Santo para a capacidade de resistir ao mal. Antes de falar de dom, se fala da pessoa do Espírito Santo na vida de Cristo Jesus. E quando falamos da pessoa do Espírito Santo guiando, controlando, conduzindo, agindo através de Jesus, o Cristo, nós vemos a postura do Filho de Deus de total submissão à direção de Deus. Não que ele não tivesse querer, não que ele não tivesse vontade, não que ele não tivesse determinação, muito pelo contrário. Determinado a obedecer a Deus, ele aprendeu a submeter-se ao Espírito de Deus, a receber capacitação do Espírito de Deus, a aguardar o momento apropriado de ir e vir, de ser batizado, de apresentar-se na sinagoga, de ser conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, o momento propício e adequado para tudo que ele realizou. Essa é a vida de Cristo Jesus, guardada, guiada, protegida, revestida pelo Espírito Santo de Deus. Jesus nunca foi encurralado pelo diabo. Ele foi guiado e impelido pelo Espírito Santo para encontrar-se com o inimigo. E esse é o ensinamento para os cristãos hoje. Essa daqui é uma perspectiva pentecostal. Esse é o ensinamento para os cristãos. Ensina positivamente que o cristão não está necessariamente fora do controle de Deus quando é submetido a um teste pessoal. E por outro lado, o verdadeiro cristão procurar ou tentar provocar um teste pessoal ou espiritual sem estar debaixo da graça e da condução do Espírito Santo pode levar, como leva, invariavelmente, ao fracasso, ao insucesso. Tá bom? O sofrimento, a opressão, muitas vezes a pessoa está sendo guiada por Deus. É a oportunidade de ser santo, não precisa ser necessariamente a oportunidade para pecar. Como diz os rabinos mais antigos, né, quando falam dos mandamentos positivos e negativos, ao falar dos positivos, eu falo, quantas são as oportunidades para a pessoa agradar a Deus? As chances de obedecer são gigantescas, são muitas. Se você pensar como o teste ou a aflição como possibilidade de aprovação, de crescimento espiritual, não direi que fica mais fácil, eu direi que passa a haver um propósito. Ah, mas eu não consigo enxergar o propósito. Tudo bem, mas vai enxergar em algum momento, compreenderá em algum momento, tá bom? Esse é um ensinamento. Uma vida, né, pode ter também a mesma vitória, pois possui o mesmo Espírito habitando em seu interior. O cristão pode ter a mesma vitória sobre o inimigo que Jesus teve, porque somos guardados pelo mesmo Espírito. Eu dou um desconto de 99% nesse aspecto, tá bom? Para nós foi dito, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em nenhum lugar da Escritura o Filho de Deus diz para o cristão, depois de algum tempo você vai procurar o diabo e vai enfrentar o inimigo, você também. Ele não diz isso. Ele diz que ele venceu o mundo. Ele venceu. E por isso nós devemos perseverar. O cristão não é buscador de provação nem de tentação. O Espírito Santo não é como assim, não vou usar a figura do toureiro. O Espírito Santo não é o toureiro. O Espírito Santo não fica na frente do diabo fazendo dancinha, balançando um lenço, ou sei lá, um pano vermelho lá, provocando o diabo. O Espírito Santo não vive para irritar o diabo. O Espírito Santo, o cristão. O cristão não vive para irritar o diabo. O Espírito Santo vive para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A vida para a glória de Deus, a vida
comum, a vida normal para a glória de Deus é o caminho da santidade, é o caminho do aperfeiçoamento espiritual. Quando pegamos o tema, a perspectiva de espiritualidade, é justamente para enfrentar esse povo que quer fugir da realidade. Não enlouqueça. Não enlouqueça. A capacitação que o Espírito Santo concede ao cristão é para encarar a realidade, para suportar a realidade, é para superar a realidade. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive à destra do Pai, porque ele já se levantou sobre a terra, viveu entre nós, foi morto, crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e de lá regressará para implantar o reino de Deus, para julgar os vivos e os mortos. Eu creio que o meu Redentor vive. Jó no passado disse isso. Nós podemos dizer, no momento de aflição, como disse o Jó, e enfrentarmos a aflição. Tal como o Jó, quando chegarmos nos nossos limites, o Senhor Deus intervirá para evitar que, mesmo debaixo de tremenda opressão, sofrimento, humilhação, ou seja, lá o que for, nós tenhamos a paz, a tranquilidade e a segurança de que não estamos desamparados. Jesus Cristo é o nosso consolador, ele é o nosso advogado, ele é aquele que por nós intercede diante do Pai. O Espírito Santo é aquele que garante a verdade de Cristo Jesus. Ele nos consola, nos conforta, nos fortalece, nos capacita e realiza toda a obra que Deus propôs a ser realizada em nossas vidas. O cristão nunca está só, nem no alto da montanha, nem no fundo do abismo. O cristão nunca estará sozinho, porque o Espírito de Deus, o Espírito de vida e ressurreição, nunca jamais abandonará aquele que invoca o nome do Altíssimo. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.